CNN. Os Estados Unidos acabam de oficializar a imposição de novas tarifas contra produtos brasileiros, uma informação que já havia sido antecipada pelo diretor de jornalismo em Brasília, Daniel Richtner, e agora esta decisão foi oficializada em uma teleconferência com a imprensa. Relatos feitos à CNN destacam que o chefe do USTR, Jamieson Greer, disse que houve falta de empenho por parte do Brasil e ele disse que o presidente Donald Trump decidiu atender aí as recomendações do departamento que fez essa investigação comercial, apontando concorrência desleal da parte do Brasil em relação ao comércio com os Estados Unidos. Já ouvi aqui meus colegas, Lorival Santana se junta a nós, quero ouvi-lo primeiro. Lorival, sua primeira percepção, já se imaginava que isso viria, mas agora, de forma oficial, Jamieson Greer dizendo que Donald Trump vai sim seguir essas recomendações. Sim, todos os países que negociaram com os Estados Unidos fizeram concessões bilaterais aos Estados Unidos e obtiveram concessões dos Estados Unidos também, né? No caso do Reino Unido, que é um caso parecido com o do Brasil, que envolvia etanol também, o Reino Unido liberou todo o mercado britânico para o etanol americano. O Reino Unido também produz etanol de 700 a 900 milhões de litros por dia, consome 1 bilhão e 400, fez essa negociação, retirou a tarifa de 19% e deixou os produtores de etanol britânicos concorrerem com os produtores de etanol americanos. Também retirou a taxa de aquele imposto sobre as Big Techs americanas, né, e obteve concessões. Obteve todo o mercado de automóveis, a cota de 100 mil automóveis, que é o que o Reino Unido exporta, com tarifa zero para os Estados Unidos, em vez de 27,5%. Em relação a querer, então, se o Brasil, diferentemente de todos os outros países, União Europeia, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, Índia, Vietnã, Indonésia, todos os países que fizeram acordo com os Estados Unidos, quisessem, então, fazer as mesmas concessões para o mundo inteiro, poderia fazer e seria ótimo para o Brasil, porque ficaria livre de tarifas que castigam mais os brasileiros do que os outros países. Em relação ao PIX, a informação que eu tenho é que os Estados Unidos poderiam aceitar um compromisso que seria no sentido de retirar do Banco Central a gestão sobre o PIX, porque o Banco Central é ao mesmo tempo regulador e gestor do PIX. Essa era a contestação dos Estados Unidos. Não é que os Estados Unidos estavam pedindo para fechar o PIX, não existir mais o PIX, porque eles consideram que isso é um conflito de interesse e que deixa o PIX em pé de desigualdade, né, uma assimetria positiva em relação aos cartões de crédito, aos sistemas que os Estados Unidos têm. Então havia sim bastante margem para negociação e o Brasil realmente não quis fazer concessões, porque o governo Lula vê proveito nessa briga, nessa disputa, ao jogar nas costas da oposição as tarifas dos Estados Unidos. Pois é, esse componente político aqui, vou falar um pouquinho com Jussara Soares a respeito disso, até porque o Palácio do Planalto deve divulgar um comunicado agora que foi oficialmente confirmado este novo tarifaço, mas quero ouvir antes Daniel Richtner em relação a esta informação que já está na nossa tarde, que a equipe de economia, sob comando de Lucinda Pinto, traz aqui a informação de que tanto o café quanto a carne do Brasil não vão ser tarifados. Estão na lista de exceções 2 produtos brasileiros que são muito consumidos pelos norte-americanos e que naquele tarifaço do ano passado, Daniel, tiveram impacto ali na inflação medida para o consumidor americano. Yuri, as pressões internas são muito relevantes nos Estados Unidos para a tomada de decisão pela Casa Branca da lista de produtos excetuados do tarifaço. A gente observou isso em vários setores e agora, à medida que a gente for conhecendo, Jamieson Greer disse que, na teleconferência com jornalistas, que ainda está acontecendo, já disse que Trump aceitou as recomendações, mas nós ainda não temos acesso à ordem executiva que oficializa o tarifaço para sabermos os setores. Outros produtos, máquinas e equipamentos, têxteis, calçados, isso os industrializados. No agro, mel,
produtos agroflorestais, pescados também, embora pouco relevantes em termos de valores na pauta de exportações dos Estados Unidos, devem ser acompanhados com bastante atenção. Acho que a gente vai ter também um bom foco ali nos próximos dias, além das repercussões políticas que a Jussara pode detalhar, um olhar sobre o uso, pela primeira vez, da Lei de Reciprocidade Econômica, que foi aprovada por unanimidade, por consenso e unanimidade, na Câmara e no Senado no ano passado. A gente percebe uma parte do governo, da esplanada dos ministérios, bastante defensora de que seja acionada a lei, e aí um ministério, provavelmente o Itamaraty, segundo a gente apurou, acionaria a CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, e a partir daí haveria 30 dias para elaboração de um relatório definindo, recomendando ou não retaliações aos Estados Unidos. Bom, deixa eu já trazer então, Jussara, esse aspecto político contigo, né? Já havia, como você disse, toda uma expectativa de que as negociações não resultariam em adiamento ou cancelamento desse tarifaço, confirmado agora. O que se tem já de informações de como isso pode render politicamente aqui? Como é que isso vai ser tratado, vai estar no tabuleiro político de um ano eleitoral no Brasil? Olha, Yuri, a julgar aqui pelo que Greer está falando nos Estados Unidos, quando ele fala justamente da questão do PIX, que ele fala que o PIX promove condições desleais, né, em comparação com competição do comércio eletrônico, né, dos métodos de pagamento. Quando Greer fala isso, ele joga um componente político enorme para a eleição, porque a gente vê tanto a campanha do presidente Lula quanto a pré-campanha de Flávio Bolsonaro duelando por essa questão do PIX. Flávio Bolsonaro dizendo que o PIX foi criado no governo do pai dele, enquanto o presidente Lula vem dizendo que vai fazer a defesa do PIX e tenta empurrar isso para Flávio Bolsonaro. Então, não tenha dúvida que isso vai inundar as redes sociais nas próximas horas sobre essa decisão do Greer, que ainda vai ser publicada o documento, como disse o Daniel Rittner. Tem um outro ponto aqui que a gente está aguardando, porque o governo brasileiro vai se manifestar, mas a grande questão aqui, além da lista de exceções, é sobre a expectativa de quando essa medida será aplicada. Em princípio, tinha uma percepção do governo brasileiro que os Estados Unidos pudessem colocar um cronograma para a aplicação dessas medidas, a ver se isso se confirma. Me chama também a atenção, Yuri, justamente ele falando que os Estados Unidos seguem abertos às negociações sobre o tarifaço. Isso vai de encontro com o que as fontes do governo brasileiro vinham nos falando, que eles, inclusive para calibrar essa resposta depois desse tarifaço, porque não querem fechar as possibilidades de diálogo com os Estados Unidos para tentar reverter essas tarifas. A gente está acompanhando aqui as manifestações, né, lá nos Estados Unidos de Greer e o detalhamento, né, obviamente, desse documento que vai dar as informações para a gente sobre o tarifaço. Lucinda Pinto, quero ouvir um pouco a sua avaliação da perspectiva do setor privado, dos agentes econômicos que estão ainda na expectativa de saberem se estão na lista de exceções ou não a essas tarifas. Essa perspectiva que os Estados Unidos deixam, estamos colocando as tarifas agora, mas ainda estamos abertos a negociações. E Jameson Greer cita algumas situações, muito do que o Lorival já colocou em relação ao PIX, não que o PIX seja extinto, mas que ele tem a igualdade de competições com meios de pagamento das empresas americanas. Há uma referência de uma disputa histórica entre Brasil e Estados Unidos, que é o mercado de etanol brasileiro, que os estados produtores americanos têm interesse. Mas queria ouvi-la, Lucinda, sobre essa perspectiva do setor privado. Se estão ou não satisfeitos com a forma como o governo brasileiro lidou com essas negociações que culminaram agora com esta aplicação de uma rodada de 25% sobre produtos exportados pelo Brasil. Olha, Yuri, os setores mais afetados certamente estão se sentindo bastante expostos, inseguros. Então, tem realmente uma visão de que o governo brasileiro poderia ter sido ou deveria ser mais incisivo nessa negociação.
Eu acho que em relação especificamente a essa questão do PIX, não vejo, embora seja claro que o governo americano esteja reivindicando, até no começo se falava no risco de algum tipo de intervenção sobre o PIX, realmente isso não está em questão, não é isso que ele está exigindo, mas não vejo e não temos essa informação por parte das autoridades que haja espaço para algum tipo de alteração neste momento. Isso está completamente fora da pauta, mas haveria outras coisas, por exemplo, a questão do etanol e outras tarifas equivalentes que poderiam ser adotadas ou tarifas preferenciais para os Estados Unidos. Então, existe sim uma visão por parte daqueles setores mais afetados nesse momento de que o governo brasileiro poderia entregar algo como traz o Lorival. Talvez não seja no PIX, mas talvez mesmo nas relações comerciais em relação a outros produtos sensíveis, por exemplo, o etanol. Pois é, e Jameson Greer faz menção, inclusive, de que o Brasil teria feito negociações. Ele citou 2 casos, com Índia e com México, que seriam análogas, digamos assim, ao que os Estados Unidos desejariam e que não teriam ocorrido. Daniel Richtner, quero te ouvir sobre isso. Se de fato houve algum tipo de tratamento diferenciado, talvez não seja este o termo, mas que o Brasil foi muito duro para esta mesa de negociações com os Estados Unidos, a partir do que havia acontecido lá no ano passado, em que num primeiro momento, relembrando, o Liberation Day foi tranquilo para o Brasil passou ileso naquele dia que Donald Trump apresentou aquela placa com as várias tarifas aplicadas a diversos mercados do mundo. Depois, em julho do ano passado, pouco mais de um ano atrás, veio aquele super tarifaço com alegações muito mais políticas do que comerciais e agora uma série de alegações comerciais e argumentações comerciais dos Estados Unidos de que na mesa de negociação teria faltado flexibilidade do governo brasileiro. Yuri, tem uma diferença gritante entre o momento em que o tarifaço começou a ser discutido e agora efetivamente aplicado neste ano e o Liberation Day, como você recordou, em abril do ano passado e depois as tarifas maiores para o Brasil de até 50% a partir de julho de 2025. Diferença, naquele momento não havia canais de interlocução, nem entre os ministros e secretários americanos, o primeiro escalão, nem entre os escalões técnicos de cada governo. O diálogo estava interditado. Dessa vez, existe o canal direto, existe um diálogo, as reuniões têm sido descritas a mim como cordiais, mais improdutivas, e aí parece ter havido acusações um pouco atrapalhadas e falta de empenho, talvez de ambas as partes. De fato, os Estados Unidos têm uma acusação consistente contra o Brasil, que é sobre tarifas de etanol, que são altas, queixas sobre direitos de propriedade intelectual e registro de patentes, isso procede de fato, e o Brasil talvez não tenha se mexido como poderia ou deveria, porque também o que pediu foi interditado pelos americanos. O Brasil tentou trocar etanol por mais acesso ao açúcar e isso os Estados Unidos não quiseram. É preciso sempre lembrar esse fator de que Lula viveu seus melhores momentos politicamente desde o ano passado, respondendo com a defesa da soberania ao tarifaço que ele atribui à família Bolsonaro. Então isso lhe convinha bastante, daí talvez uma certa falta de empenho no final, na ponta, que é a mesa de negociação.